Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar dando algumas dicas a respeito de como fazer a limpeza interna do computador. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando se vai limpar o computador, sempre se faz a limpeza externa. Só que o que pouca gente sabe é que o sistema de refrigeração do computador funciona praticamente como um aspirador de pó. Se você reparar, muitas das partes, por exemplo, a lateral, na parte de trás, tem essas partes vazadas, que é justamente para fazer a refrigeração dos componentes, que é feita da seguinte maneira. Ele retira o ar do ambiente e esse ar é aplicado na refrigeração dos componentes internos. Tanto no processador, alguns tipos de placa de vídeo, a fonte funciona dessa maneira, sempre retirando o ar do ambiente e refrigerando as peças internas do computador. A questão é que é o seguinte, quando ele puxa esse ar, ele também puxa a poeira que está nesse ar. Por mínimo que seja a quantidade de poeira que esteja no ar, às vezes você passa anos sem abrir o seu computador para fazer uma limpeza. E isso vai se acumulando aos pouquinhos, Então, por exemplo, quem tiver um computador que nunca foi aberto, quando abrir, vai ver a quantidade de poeira que tem dentro. E isso, com o tempo, pode ocasionar danos no computador. Por quê? Por exemplo, aqui tem o cooler do processador. Ele é responsável por refrigerar o processador. Então, quando a poeira vai se acumulando, tanto aqui no cooler, quanto na pecinha, que tem uma peça de alumínio, que ela é responsável pela refrigeração, isso perde a eficiência. Ou seja, ele não vai conseguir refrigerar o processador do computador de forma adequada. Ou seja, isso acaba ocasionando, por exemplo, pode até mesmo queimar, porque ele acaba superaquecendo. Ou, em alguns casos, como ele tem dispositivo de segurança, o computador fica desligando sozinho. Por quê? O processador ele não está sendo refrigerado como devia. Isso também pode ocasionar danos em outras peças, pelo acúmulo. Se acumular e pegar umidade, por exemplo, pode danificar. Então é importante que pelo menos uma vez, que seja por ano, se faça esta limpeza. Então, para auxiliar nessa limpeza, você pode estar utilizando, por exemplo, pincéis. Eu recomendo que se utilize um aspirador de pó também. Eu já vou estar falando a respeito. Pelo seguinte, conforme você for limpando com a utilização dos pincéis, você já vai aspirando esse pó. Agora, se você não tiver, eu recomendo que você faça em um ambiente aberto, porque realmente junta bastante poeira dentro do computador. Então faça num ambiente aberto, bem arejado, para estar fazendo essa limpeza. Também tem a opção de passar ar, ou seja, seria a expressão bater ar. Só que cuidado com bater ar, porque dependendo do dia ou o método de ar que você for utilizar, por exemplo, se for um ar comprimido, o ar comprimido ele pode juntar água também. Então, aparentemente, quando você está passando ar, você não percebe, mas se tiver com umidade, seria a mesma coisa que tivesse água nesse ar. Então, se você passar e tiver úmido esse ar, ele pode danificar os componentes do computador. Por isso que eu recomendo mais que se faça a utilização do aspirador de pó. Então o procedimento é bem simples. Utilizando os pincéis, você vai ir liberando essa poeira. Porque na verdade ela não fica tão solta, ela fica meio que grudadinha nos componentes. É importante que se use pincéis com cerdas bem macias. Você também pode fazer uso de pincéis menores para limpar entre os componentes menores. E conforme você vai limpando, você já vai aspirando. No computador, para quem tem
mínimo de conhecimento sabe que muitas das peças elas são removíveis. Por exemplo, os pentes de memória, alguns tipos de placa de vídeo e até mesmo, que também é importante, o cooler do processador, que você consegue remover ele. Só que é importante observar bem a fim de não danificar o computador. Por quê? Alguns são simplesmente encaixados, outros são parafusados, então observa bem. Agora, se você não tiver nenhum conhecimento, realmente se você abrir e ver que está sujo e precisa fazer uma limpeza, eu recomendo que você leve a uma loja de informática. Se for só para fazer a limpeza, não tiver nenhum problema no computador, eles vão cobrar bem baratinho. Então você leva e fala, eu abri o computador, está bem sujo, eu queria que vocês dessem uma limpada interna. Beleza. Essa é a recomendação se você não tiver o menor noção de como funciona ou mexer nos componentes. Entendeu? Mas se você tiver um conhecimento básico, com cuidado você consegue efetuar essa limpeza. Então, como eu já disse, vai removendo com o pincel, vai aspirando. E, importante novamente, faça a limpeza desse cooler. Na hora de retirar, observa bem como que é o procedimento do seu. Então é isso aí, galera. A dica era essa. E, como eu já disse, é importante fazer essa limpeza a fim de não danificar o computador. Porque o acúmulo em excesso da poeira com certeza pode danificar, principalmente o processador. Gostou da dica? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve eu vou estar postando mais vídeos do tipo. Falou?